Queria te convidar a abrir sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 20. Queria que depois que nós lêssemos 4 versículos, você deixar 3 versículos, você deixar sua Bíblia aberta ou seu celular com a Bíblia, porque nós vamos caminhar do versículo 1 ao versículo 30, amém? Mas para não ficar muito longo, eu vou citando os outros durante a pregação. Então queria que você também à mesa ficasse ligado aí, ok? Capítulo 20, 2 Crônicas, verso 1 ao 30, mas nós vamos ler o verso 1, 2, o 15 e o 26 agora. Todo mundo achou, amém? Então vamos lá, verso 1 e 2. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com algum dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram ao rei Josafá, falando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. E falou o profeta: prestai atenção todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei o rei Josafá, assim, esse é o versículo 15 já, tá? Assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porque essa luta não é vossa, mas é de Deus. Versículo 26. No 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram a Deus o Senhor. Por essa razão, até os nossos dias, esse lugar é chamado Vale da Bênção ou Vale de Beraca. Pai, em nome de Jesus, Senhor, está lançada a Tua palavra. Fala conosco, cada um de nós, Pai. Queremos receber a edificação, a revelação da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, com liberdade em nosso meio, possa transformar cada coração em terreno fértil, e que nenhuma ave de rapina venha roubar essa semente, Pai. Que possamos crescer, amadurecer e avançar na Sua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é vivendo o Vale da Bênção. Fala comigo, vivendo o Vale da Bênção. Amém? Essa é uma história muito conhecida, muito pregada do rei Josafá, não é verdade? Muito falado sobre a parte do louvor que vai à frente de Josafá. Nós queremos aprender com esse rei, aprender alguns posicionamentos importantes para a nossa vida. Nós temos defendido nossa década que vai até 2030, defendido um 2022 com um posicionamento diferente, desde a ministração da virada do ano, antes da virada do ano. Deus tem colocado no meu coração uma sequência de palavras para despertar posicionamento, para despertar mudança de atitude, para deixar para trás o que já ficou, para alinhar, como Deus falou ontem para os jovens aqui. Não adianta eu estar só no caminho, eu estar só seguindo em frente, eu preciso seguir em frente, mas Paulo diz, direcionado para o alvo. Muitas vezes alguns estão dirigindo em frente, mas perderam o alvo. E o alvo maior é o espiritual. Mesmo que eu tenha alvos profissionais, alvos sentimentais, alvos de todas as formas, o principal que nós ministramos aqui ontem para os jovens é o alvo que Paulo diz que o que ele busca, o alvo dele é a ressurreição dentre os mortos. Para isso ele renunciou a muitas coisas. Então tudo que Deus tem trago para nós, nos preparando para os embates que virão, fique firme, tenha palavra de fé, tenha bom ânimo. Você vai passar por tudo isso, ou seja, sabemos que desafios virão, mas preparados estaremos, não pelo nosso braço, mas pelo braço forte do Senhor. Amém? E hoje são posicionamentos que nós podemos aplicar, podemos trazer para que o curso da nossa vida cristã se torne ainda mais espiritual, mais próximo de Deus, mais próximo da razão de Deus, da razão da palavra, que a gente possa resgatar o primeiro amor, não por emocionalismo, não por uma pregação eufórica, mas resgatar individualmente, para que nós juntos depois possamos levantar essa espiritualidade. E aqui com Josafá, a gente consegue por Deus enxergar posicionamentos importantes para nós. E esse contexto aqui é uma época de um rei que amava Deus, que respeitava Deus, um rei que andava certo com Deus. E ele governava Judá e tinha o respeito de Jerusalém. Era um rei que confiava em Deus. E mesmo assim, esse momento aqui é um momento em que uma grande ameaça se apresenta. Um grande desafio, um exército muito maior, que aonde passou deixou o rastro de destruição, de escravidão,
de estupro de mulheres, de prisão de homens para serem seus escravos. Vieram deixando um rastro de pólvora, entre aspas, de angústia, de tristeza, e agora eles decidem atacar o rei Josafá, decidem dizer que é o fim da paz de Judá, que é o fim da paz de Jerusalém. E é engraçado que todas as outras vezes, quando Deus liberava reis para atacar Israel, Israel estava em idolatria, Israel estava em pecado, mas nesse momento você não vê isso, eles estavam em comunhão. Um rei que servia a Deus com amor nesse momento, com dedicação, sem desvios. Ou seja, Jesus diz no Novo Testamento: no mundo tereis aflição. Então, de estar alinhado com Deus, estar no projeto de Deus, estar nos montes, estar em oração, estar em leitura, não quer dizer que nós não seremos provados. Não quer dizer que Deus não vai nos consertar em alguma coisa, porque Deus diz: eu corrijo aqueles ao qual eu amo. Se você e eu estivermos no momento de correção, diga amém naquele momento, porque se eu estou sendo corrigido, é porque Ele me ama. Amém ou não? Então aquele povo estava diante de uma ameaça gigantesca, maior, mais forte, mais armada, mais preparada, mais poderosa. E o cerco era iminente, eles já estavam para atravessar aquele rio, para chegar e fazer o cerco. E as pessoas correm para dizer: rei, o que vem aí não é bom, a notícia não é boa, né? Quando chegou a pandemia em 2020, quantas notícias ruins nós recebemos, quanta luta nós passamos. Tínhamos um inimigo que não era maior do que Deus, mas por incrível que pareça, na primeira live que eu fiz naquele ano 2020, eu falei: esse inimigo, essa aqui foi liberada pelo próprio Deus. Fomos criticados, depois foi uma enxurrada de pastores na sequência daquele ano admitindo que Deus estava no controle, que Deus estava trazendo uma correção saudável, que Deus estava permitindo por algum motivo que só Ele conhece e sabe. Então, no auge daquela pandemia, tantas mortes, incertezas, empresas fechando, gerou um sentimento de medo, o medo natural, o medo da defesa do organismo. E aqui não foi diferente. Eles sabiam que o risco de se tornarem escravos, de perder a sua paz, as suas famílias, era iminente. Eu espero que em nome de Jesus, nenhum de nós tenha desafios tão grandes em 2022. Mas se for do agrado do Senhor, que tenhamos que passar para o crescimento, para o conserto, para a aprovação, seja o que for, que cada palavra que saiu desde o ano passado, dos pastores, dos líderes, as palavras que Deus tem dado, que você esteja anotando, que você esteja preparado para voltar a elas, lembrar de dizer: olha, o pastor pregou naquele dia, deixa eu ir no YouTube naquele dia, porque eu preciso daquela palavra para atravessar essa luta. Amém ou não? Não a palavra que o pastor deu, mas a revelação da palavra que Deus colocou através de ministrações que aqui aconteceram. Tem alguém entendendo ou não? Eu estou te dando dicas, estou te dando armas, que muitos de nós vão precisar. Não estou liberando palavra de maldição, palavra contrária, nada disso. Acabei de dizer, eu espero que em nome de Jesus não tenhamos. Mas queridos, se a nossa vida ficar tudo certinho, sem problema nenhum, 2 anos, eu vou começar a desconfiar. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não olharam para nós. Então temos que preparar. Quantas situações como essas nós enfrentamos e tivemos o medo? Aquele medo que eu gosto de chamar de frio na espinha, né? Sabe aquele frio na espinha que você olha e fala: ah, tem um friozinho na espinha aqui. Nós mineiros gostamos de falar isso, deu um frio na espinha. Mas esse medo natural. Você sabia, eu já preguei aqui há 3 anos atrás só sobre o medo, que a Bíblia diz que o medo é um espírito, e a Bíblia diz em Timóteo: Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas nos deu o espírito de coragem, de ousadia, em algumas versões. Mas nós ministramos que cientificamente é comprovado que Deus, ao criar o nosso corpo, Ele colocou o medo como uma defesa. O medo natural, que eu chamo, o normal, porque se eu não tiver medo, eu vou pular de um prédio. Se o meu corpo não frear com algum medo, eu vou fazer loucuras. É igual a dor. A dor é uma coisa que não é boa, mas a dor é uma defesa. Se eu colocar a mão no fogo e não sentir dor nenhuma, eu vou conversar com alguém e vou perder minha mão, porque eu não estou sentindo nada. Está entendendo ou não? Amém ou não? Então, a dor nos permite sentir que aquilo não é bom para nós.
Eu só depois de mais velho que eu descobri que a febre é uma defesa do organismo, não é isso? A febre está te alertando que tem algo ruim, que tem uma infecção. Então, o medo no sentido natural, não o medo que te prende, não o medo que te retrai, não o medo que te mata, mas o medo do organismo, algo ruim está para vir. Você está em casa, por mais forte que você seja, Deus o livre, pulou 2 ladrões lá no primeiro momento, querendo ou não, você dá aquela tremidinha na espinha. Você tem um medinho natural, tem ou não tem? E os homens de hoje, esse Nutella fala, mulher, vai lá fora ver o que é. Eu não, eu vou lá fora mesmo. Aqui não, aqui é mineirinho. Ora, mas os Nutella de hoje é assim, amor, vai lá ver o que está acontecendo, e de preferência resolva e não me envolva. Então esse medo que o rei teve, que nós tivemos diante de situações que vem para, não pode nos amedrontar, mas vamos aprender com o rei posicionamentos. Teremos sim o medo natural de autodefesa, mas você vai aprender que ele não pode dominar a sua vida em nome de Jesus. Primeira coisa que eu vejo em todo esse texto, aí você vai deixar aberto, nós vamos agora em outros versículos. Primeira coisa, devemos reconhecer o nosso medo e alinhar primeiro com Deus. Amém ou não? Diga, reconhecer o meu medo e alinhar primeiro com Deus. Sabe por que isso, queridos? Porque tem uns super crentes que eles não admitem nada disso, né? Tem uns que é tão super crente que eles pegaram Covid e escondeu de todo mundo, para não abalar a fé que as pessoas veem neles, entendeu ou não? Só que a Bíblia diz que eu preciso me humilhar, eu preciso mostrar a Deus que eu estou fraco, para que, como o apóstolo Paulo ensina, então eu me torne o quê? Forte em Cristo. Se eu não reconheço a minha fraqueza, a minha necessidade, como o Senhor entrará se eu não estou dizendo que eu não preciso dele, que eu resolvo, que eu não tenho medo? Eu gosto de Josafá porque ele demonstra claramente a sua humildade. Se você pegar o versículo 3, começa dizendo assim na minha versão: então Josafá sentiu grande medo. Não foi só medo não, foi grande medo. É natural, irmão. Se alguém está de fora de sua casa gritando, sai para fora que eu vou matar você, um medo natural aparece. E eu tenho que admitir que isso não tem nada a ver com fé. Tem a ver com fé se ele dominar a minha vida, está entendendo ou não? E a partir de hoje, medo nenhum vai mais dominar a sua vida. Mas sentir esse medo de Josafá é natural. Então Josafá sentiu grande medo. O Espírito Santo não revelaria para escrever para nós na Bíblia que o grande medo natural do corpo, a defesa natural, é normal e Deus entende. O que nós vamos aprender aqui é depois da defesa natural, é depois desse medo inicial. Então Josafá, ele tinha que reconhecer o medo, para ele mostrar a grandeza de admitir que depende 100% de Deus. Eu poderia orar 24 horas, poderia jejuar 24 horas, ainda assim eu dependo de Deus. Qualquer um de nós, um dia Deus pode derramar muita unção, você pode andar, como diz aí, derramando óleo, que seja, como for, cheio da unção, você passando, os endemoniados caindo, você passando e as pessoas sendo curadas, ainda você precisa admitir fraqueza, que ainda depende de Deus. Não podemos avançar para o nível que estamos vendo, onde homens, louvores que exaltam homens e homens que não dependem mais de Deus. É nítido na fala, é nítido na pregação, é nítido na vivência. Ser mais espiritual ou menos, orar mais ou menos, não muda. A dependência é uma linha igual para todos. Os que oram e os que não oram, os que têm mais espiritualidade e os que têm menos, se é que existe isso, os que pregam e os que não pregam, os que leem e os que não leem. Você tem mais intimidade, você tem mais próximo de Deus, você tem mais unção, naturalmente, está buscando mais. Agora, a linha de dependência não muda, porque quem dá unção é Deus, quem dá o poder é Deus, é no nome de Jesus que tudo acontece, está entendendo ou não? Então Josafá, diz, ele teve grande medo, ele sentiu. Poderemos, espero em nome de Jesus que não, mas se você que está aqui, você que vai me ouvir por aí, se nesse ano tivermos que sentir esse medo, nós vamos sentir, mas vamos ter as reações que o rei Josafá teve, amém ou não? Então a primeira coisa é reconhecer o medo. Fala mesmo, pastor, estou com uma situação aqui, eu estou um pouco com medo.
Agora, se o medo te dominar, é perigoso, porque a Bíblia diz assim: o medo que você teve sobreveio a você. Está na Bíblia, é ou não é? Então eu não posso carregar o medo. Eu tenho medo de ser atropelado ali, pronto, mas aí eu não vou ficar travado. Passou o carro, eu passo. É ou não é? Tem gente que trava ou não trava? Amor, vem aqui me atravessar a rua que eu estou travado. O medo é só momentâneo da defesa do organismo, amém ou não? Eu vi um vídeo ontem, achei muito interessante. Duas senhoras da Assembleia, a gente fala da Assembleia porque as senhoras de oração da Assembleia é incrível, você vê elas até em vídeo, você sabe que é da Assembleia. Eu não estou falando de criticando não, eu falo que é o formato, a postura, a forma de vestir, é tranquilo, você entende isso. Não sei se vocês viram esse vídeo, ele circulou essa semana, e elas parecem que vinham da igreja, com a bolsa do lado, Bíblia na mão, né? Então elas estavam, não sei se vocês viram isso, elas estavam caminhando, o motoqueiro parou, dois, né, um na garupa e o dirigindo lá, o motoqueiro pulou e tentou tirar a bolsa, né? Eu vou, não sei contar exatamente 100%, mais ou menos isso. Vocês estão banando a cabeça que vocês viram, né? Está vendo que eu estou falando a verdade? Tem testemunho. E aí tenta arrancar a bolsa, não é? Puxa a bolsa, ela segura, puxa a bolsa. E aí uma senhorinha afastou um pouco, não sei se empurrou, o que foi. Quando ela passa, a outra fica ali brigando com ele. E ela começa a estender a mão, assim, até com o corpo deitado. Ela começa a interceder sobre os ladrões. Quer dizer, elas tiveram o primeiro momento de medo, o segundo momento foi segurar a bolsa. Eu não sei que ladrão tenta roubar a bolsa de mulher, elas valorizam a bolsa mais do que tudo nessa terra. Roubar bolsa e sapato de mulher é fria. Ela puxa a bolsa e a outra passou o medo natural, porque qualquer um, chegar um ladrão, não tem como, você vai. E ela começa então a voltar o domínio dela e começa a interceder. Bom, resumindo a coisa, qual é o final? Um motoqueiro fugindo e o outro de joelhos se entregando. Olha, é lindo demais, porque a câmera que estava filmando era a câmera de um comércio, não é aquele negócio que alguém está filmando que vai acontecer, é aquela câmera de comércio, sem som, sem nada. Coisa mais linda. Aí eu lembrei disso para a pregação, porque é o que eu estou trazendo hoje, que Deus me deu no coração. Elas tiveram um momento de medo, mas dominaram o momento. O espírito de medo não entrou, e aí o espírito do Senhor tomou conta, e o final foi o cara de joelhos, irmãos. E o outro vazou, foi embora. Uma mão levantada, um medo dominado, uma coragem de dizer: o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Então diz assim, então Josafá teve grande medo. Por que o primeiro tópico é: devemos reconhecer o medo e alinhar com Deus? Aí o versículo 3 continua: então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro de quem? Do Senhor. Coisa mais linda. Eu tenho aprendido, queridos, na prática, que nós geramos tanta dependência e precisamos dela, porque a Bíblia diz que nós carregamos o fardo um do outro, nós ajudamos, o forte ajuda o fraco. Só que nesse momento que você venceu o medo primário, e aquela coisa é como um momento como o deles, é de uma doença sem cura, é um câncer que descobriu, é um divórcio que está às portas, é um filho que se perdeu, é algo triste. A primeira pessoa que você tem que buscar é o Senhor. Senhor, eu estou com medo. Tem vergonha abrir para o pai da gente o que você está sentindo? Não, o pai fica o quê? Alegre, fica alegre. Então você fala: pai, eu estou com medo. Deus está, o cerco está se formando, e eu estou com grande medo, tanto que a Bíblia narra isso, né? Então ele deve ter falado para Deus: eu estou com grande medo. Ele decidiu buscar socorro do Senhor. Queridos, a Bíblia diz, e eu repito esse versículo aqui 10, 50 vezes no ano, não canso, lá em Hebreus, que Jesus abriu um novo e vivo caminho, para que a gente possa chegar diante do trono de Deus, com ousadia, para encontrar favor imerecido em tempo oportuno. 2022 é o tempo oportuno. Se Deus o livre, chegar uma guerra, uma luta, uma dificuldade, uma notícia ruim, eu quero que você lembre dessa palavra. Você sente o medo, domina o medo para que o espírito do medo não venha e fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Depois diz assim: decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional e um jejum local em Judá. Olha que lindo. Por que eu falei devemos reconhecer nosso medo? Quando ele convocou o jejum, ele abriu para todos: venham porque eu estou com medo, venham porque eu já falei ao Senhor e eu preciso de vocês. Sabe, queridos, é lindo.
Josafá, ele reconheceu que ele tem um medo natural, mas que ele se recompôs como aquelas senhoras, como nós vamos nos recompor a partir de hoje, e vai buscar o Senhor, e vai fechar a porta na cara do espírito do medo, que Paulo escreve a Timóteo. Amém ou não? Quando eu travo isso, ele não tem poder sobre mim, aí eu já passo a ter o poder do espírito de ousadia. A Bíblia diz: Deus não te deu o espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Então, quando eu domino o medo primário como ele dominou, eu raciocino, vou ao Senhor, então está na hora de eu fazer o quê? Uma cadeia de ajuda, criar uma logística de ajuda. Ele alinhou com Deus e depois ele se expôs ao seu povo, ele se expôs aos seus amigos, ele se expôs aos que o seguiam, ele se expôs em quem ele confiava, ele estava expondo também a todos aqueles que estavam em risco. Se há algo que coloca a sua família em risco, depois que você falar com Deus, reúna a sua família e diga: estamos em risco. Vou ficar desempregado, o dinheiro está acabando, eu estou com uma doença grave, e o vizinho está ameaçando nós, algo está acontecendo, amém ou não? Por que ele chamou Jerusalém e Judá? Ele se abriu, mas ao mesmo tempo, quem sofreria com aquela guerra? Jerusalém e Judá. Você está entendendo ou não? Não lute sozinho a guerra que não é só sua. Traga para lutar com você aqueles que estão no mesmo barco que você. Começa pela família, depois pela igreja, que é a sua família da fé. E a Seara Viva precisa aprender esse ano: quando tiver algo grave, nós precisamos juntar em oração, nós precisamos hilar em oração. É bacana que nós tivemos a oportunidade de fazer lives, de pregar à distância, às vezes não dá para encontrar, isso é muito bom, mas conforme a Covid vai enfraquecendo, vai perdendo, nós não podemos entender que essa questão online é para sempre, nós vamos usar só na emergência, nós precisamos voltar a sentir o calor, a encontrar, a juntar e ligar no céu e na terra, olhando olho no olho. Uma coisa é ser obrigado a fazer online, outra coisa é deixar de fazer presencial, para manter distância, que ainda não é necessário. Claro que o dia que tiver determinação, tiver tudo, nós sempre vamos obedecer, mas hoje com máscara, com tudo, está tudo tocando bem. Então se tem alguém que está lá morrendo, nossa, fulano foi para o hospital, acabou tudo, vamos juntos. Eu nunca vou esquecer, eu morava no Maranhão e o Mário puxou isso aqui com os irmãos, a irmã foi atropelada. Como é que foi para Brasilinha, pastor Mário? Como era o nome dela? Cícera, lembra disso? Ela e a criança, foi atropelado, o filho morreu, novinho, e eu lembro que eu tive tanto, quando eu falo orgulho, é orgulho no bom sentido. O Mário me ligou, me contou, e o Júnior participou, e foi esse movimento, todo mundo entrou. Quando eu vi, toda a Seara Viva já tinha arrumado o salário que ela não podia receber para cuidar dela, a comida, né, pastor Mário, o trabalho que ela tinha, ela continuou recebendo, todos os cuidados, a igreja foi para cima. Gente, foi um dos momentos mais lindos da Seara Viva. É isso aqui, ó. Todos começaram a orar para ela superar. Difícil um domingo que o marido dela não manda uma mensagem para mim assistindo o culto. Fala: nós moramos aqui, mas nossa igreja é a Seara Viva. É lindo demais. Sabe, nós precisamos resgatar isso para o dia a dia. Pegar um grupo e falar: vamos na porta, eu não posso entrar aí não, mas abre o portão, vamos tocar um violão aqui, pastor Will, vamos orar. É um jovem que perdeu o pai, a mãe, está lá, vamos na porta do hospital, vamos 5, 6. Tem alguém entendendo ou não? Temos que ser primeiro a família, depois a igreja. E ele chama o povo, e ele fala: vem, porque eu preciso. Então ele está convocando o quê? Um jejum nacional e local. Acho bonito a Bíblia escrever isso. É como se estivesse convocando um jejum no Brasil, se ele fosse o rei do Brasil, e Brasília, se ele governasse aqui de Brasília. Muito show de bola, muita coisa boa. Isso demonstra o quê? Ele dizendo: eu tive medo, eu preciso de reforço, eu sou humano. Eu sei que tem uma frase linda, que pegou, e eu concordo com ela demais, que alguém trouxe essa palavra e disse assim, eu não sei quem é que criou ela, mas disse: nós somos um ser espiritual, tendo uma experiência num corpo humano. Não é isso? Não sei quem escreveu, mas eu achei lindo isso. É uma forma de mostrar o que somos. Mas mesmo que nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência, enquanto eu estiver vivendo a experiência, eu também sou humano. Sinto dor, sinto frio, sinto calor, sinto necessidade, tenho sentimentos. Então ele disse: eu sou humano, em outras palavras. Está faltando isso para nós. E nós também sermos humanos para sentir a dor do outro, a começar por mim, que não sou melhor do que vocês. Eu acho interessante, então ele sobe o nível.
ele não aceita o espírito de medo, ele fecha a porta, ele se posiciona com Deus e chama a turma. Ah, Satanás, você vem aí com a sua turma, eu vou com a minha. O problema é que quando mexe com a gente, nessa guerra injusta, e Deus toma posição, os anjos vai tudo junto. Lembra de Geazi, Eliseu? Você vai ver isso aqui, mesmo que os olhos não vejam. Se o afrontamento vem contra a gente e Deus não está autorizando, algo vai acontecer ao nosso favor. O versículo 4 diz assim, ainda dentro de devemos reconhecer o medo e alinhar com Deus em primeiro lugar. Diz versículo 4, olha aí, todo o povo de Judá congregou para rogar o auxílio de Deus. Também de todas as cidades de Judá, eles vieram para buscar o Senhor. Gente, uma coisa é você marcar a oração no monte, ou a estação de oração, vem uns comprometidos, outros não, isso é normal, não tem que criticar ninguém, cada um tem sua cabeça. Outra coisa é quando o povo de Deus se compromete de verdade. Vamos ser sinceros, se nós juntar 100 aqui, para ter um objetivo, uma oração, coração buído naquilo, é ou não é, pastor? Isso movimenta o braço forte do Senhor. Nós precisamos em 2020 aprender a usar mais essas armas, aprender mais a usar as armas espirituais, resgatar os princípios da nossa defesa espiritual, levantar de novo as muralhas espirituais na Seara Viva, e automaticamente nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, na nossa saúde. Quem topa quando a gente convocar, levantar um clamor, deixa eu ver, olha, pouca gente, agora levantou, glória, amém. Nós não devemos bancar os fortões, queridos. A corda apertou, vamos chamar quem nós confiamos, vamos gritar. Vou te falar, se for grave, não fica só no grupinho de igreja, não. O grupinho de igreja, um fala, vou orar, o outro fala, vou orar. Você não sabe se está orando, tem que pôr lá também, não estou falando que não tem, mas depois vem tanta notícia que as pessoas esquecem. Mas você junta 10, 20, os seus pastores principalmente, começa pelos seus pastores, precisa de uma intercessão diferente, amém ou não? Daqui a pouco, eu vou aproveitar agora, irmão, deixa eu abrir um parênteses na pregação. Eu estava vindo para cá, eu recebi uma mensagem da Raíssa, não minha filha, a Raíssa da igreja, e ela falou, pastor, eu fiz uma cirurgia, eu tive um problema grave, estou em casa, e um dos meus pés, meu pé direito, nem movimenta mais, ela está com várias coisas. Eu orei por ela imediatamente, estava a caminho da igreja, eu orei por ela e falei, você quer que eu levante um clamor na igreja? Ela disse, sim, preciso. E eu esqueci aqui agora há pouco, não esqueci sim, passou. Então você me permite parar a palavra para me levantar esse clamor? Vamos fazer o que ele fez, eu quero te levantar, eu quero te pedir para você clamar e acreditar, e ligar no céu e na terra, acreditar com fervor, começar a usar essa arma hoje, a igreja unida, a Raíssa amanhã vai andar em nome de Jesus. Estenda as mãos. Pai, nós como igreja, unidos em um só espírito e uma só fé, ligando no céu e na terra, nós oramos e te apresentamos a Raíssa, Pai, em nome de Jesus, que todo o pé da Raíssa agora, sai tudo que tem impedido o movimento, todo o corpo dela, seja restaurado em sua totalidade, todos os nervos, toda a corrente sanguínea alcance os seus dedos, alcance todos os seus membros, nós repreendemos e ordenamos no nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, saia todo o mal, toda a enfermidade, toda a doença na vida da Raíssa agora, em o nome de Jesus. Diga comigo, nós cremos em uma só fé, nós ligamos no céu e na terra a cura total da Raíssa em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós unirmos, essa oportunidade de ligar, a Bíblia diz aquilo que 2 ou mais, ou vocês ligarem no céu e na terra será ligado no céu. Não é isso ou não é? É uma arma que a gente quase não usa. Vamos para a guerra sozinho, mas somos irmãos. Vamos para a guerra sozinhos, mas juntos somos mais fortes. A Bíblia diz que é melhor um cordão de 3 dobras, é melhor ser 2 do que 1, porque isso não é só para casamento não, irmão, isso é para todo mundo. Se faltar dinheiro na sua casa, nós temos que ajudar. Se for cortar sua luz, nós temos que ajudar. Se eu tiver um problema, vocês têm que ajudar. Temos que ajudar. Temos que caminhar juntos, no fervor, na força do Senhor. A Bíblia diz que os irmãos que vivem em união são como a barba de Arão, e o óleo desce.
Precisamos em 2022 resgatar os posicionamentos espirituais dessa igreja. Não que eles foram derrubados, não que eles acabaram, mas nós queremos reforçar junto com vocês. Quero levantar as minhas paredes espirituais da minha casa, para que eu tenha autoridade de ajudar você. Grite para nós, chame nós, pastores precisam de ajuda. Junte a igreja, levante a igreja. Porque se chamar vocês todos para comer um churrasco amanhã, todo mundo vai. Sim ou não? Para de mentir, sim ou não? Aí, agora sim. Até o pastor diz, eu vou aqui, ó. Eita, eu vou aqui. Então é isso, queridos. O versículo 5 que diz: durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, no templo do Senhor, o rei Josafá colocou em pé diante da comunidade, no pátio do templo. Onde eles reuniram? O templo. Onde eles reuniram? No templo. Se for necessário, a gente abre o templo, 10 horas, 11 horas da noite. Vamos mudar o foco. Pastor, levantei 30 pessoas, meu filho está na UTI. Abre o templo. Vamos abrir o templo. Não quer dizer que o templo tem mais poder ou menos poder, mas abre o templo. Vamos para a porta do hospital, vamos para a porta do hospital. Vamos nos fazer sentir o poder da palavra, o poder do nome de Jesus, da unidade entre nós. Segunda coisa, você viu que ele confessou o erro, o medo para todo mundo, venceu o medo, clamou ao Senhor, não deu lugar ao espírito do medo, alinhou com Deus e aí chamou a turma. Quando a gente chama a turma, quando tem um grupo de crentes sincero, que não está para brincar, não está para inventar que o Espírito Santo está ali, mas se une num propósito de fé e de unidade, queridos. A segunda coisa que vai acontecer para nós é que vai criar uma atmosfera que vai nos permitir chegar a Deus com humildade, ousadia e confiança. Diga comigo, criar atmosfera, nos achegar a Deus com humildade, ousadia e confiança. Mas criar atmosfera, irmão, não é nenhuma mandiga, não é nada não. Se eu começo a orar junto aqui, a atmosfera já foi mudada. É ou não é? A atmosfera já foi mudada. Nós já estamos clamando, já estamos buscando, já está acontecendo. Aí o versículo 6 e 7 confirma isso. O rei ficou de pé, o galerão todinho ali, todo mundo concentrado, Jerusalém, Judá. E diz assim o versículo 6 e 7, exclamou Josafá: ó Senhor Deus de nossos pais. O que ele está dizendo? Eu te conheço desde que eu nasci. Eu sei com quem eu estou falando. Não é tu o Deus que habita soberano dos céus? Ele não estava questionando Deus. Ele estava tendo uma sabedoria, uma logística, a mesma que Moisés aplicava com Deus. Ele está perguntando, não é o Senhor? Não é o Senhor que é o soberano aí? Não é o Senhor que governa sobre todos os reinos e nações da terra? Eu posso pensar, né? Não posso confirmar, mas posso pensar. Deus devia estar fazendo assim. Está mexendo com Deus, está percebendo ou não? Você está vendo ele determinar alguma coisa para Deus? Está vendo ele cobrar de Deus? Por que o Senhor me fez rei? Não sei o quê. Tem crente que não está conquistando nada por isso. Não sabe conversar com o Pai. Ele diz, na tua mão, aí ele já não pergunta, olha só que lindo, ele faz as duas perguntas e ele confirma, ou seja, ele chega com humildade perguntando e chega com confiança dizendo, na tua mão há poder e força e não tem quem te possa resistir. Ele está dizendo, eu não posso vencê-los, mas na tua mão. Eu estou falando aqui, gente, eu não estou brincando com Deus, estou falando o que eu imagino. Deus já não falou nada, mas eu acho que os anjaiada tudo já fez a fila. Já pegou as espadas. Falou, que essa oração aí não tem erro, essa oração, vamos fazer fila. Tocou a trombeta, levanta aí seus dormiu. Vamos preparar, vai ter guerra. Ele diz, ó Yahvé, não és tu nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, você desalojou os habitantes pagãos dessa terra. Ele está lembrando, não que Deus precisava. É o Senhor que nós confiamos, é o Senhor que tirou todo mundo daqui, e eles querem voltar. Ele diz assim, não adeste a descendência de Abraão, a qual prometeste amar para sempre.
Ele está dizendo em outras palavras, eles estão lá fora querendo tomar o que é nosso, não foi o Senhor que deu para sempre. Oh Deus, alguém está querendo tomar meu carro, Deus, mas o Senhor não me deu. Quer tomar minha família, meu marido, minha esposa. A droga quer levar meu filho, meu Deus, mas não foi o Senhor que me deu para sempre. Não é a minha herança. Está entendendo a oração, queridos? Ele não estava questionando, ele não estava apertando, ele não estava determinando, ele não tinha palhaçada. Ele estava dizendo, eu acredito que o Senhor fez isso. Eu estou só confirmando, não é o Senhor que eu estou orando. É o Senhor que ouve, é esse Deus dos meus pais. Que humildade, e ao mesmo tempo ousadia, ao mesmo tempo confiança. Há poder no seu braço. A Bíblia diz, chegai com ousadia, em Hebreus. E outro lado a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu pergunto e ao mesmo tempo eu afirmo o poder que Ele tem. Está entendendo ou não? Então não chega dizendo, será que o Senhor pode? Será que o Senhor consegue resolver? Para com isso, irmão. Já vi gente orar, Deus, se o Senhor puder, se o Senhor conseguir, resolve isso. Não, Senhor, eu sei que o poder está na sua mão. Eu lhe pedi que exerce esse poder a meu favor, a meu não. Eu determino que o Senhor faça. Esquece esse determinismo, não existe. E aí o versículo 13, olha que lindo. Eu gosto mais disso aqui, gente. Preste muita atenção, olha. E todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos e as crianças do colo, estavam também de pé, buscando ao Senhor. Olha o detalhe que o Espírito Santo revela para o escritor: as crianças de colo. Cara, que coisa linda. Ou seja, a importância de você chamar os seus líderes para te acompanhar. O líder convocou, vieram. O líder deu o exemplo, creu, venceu o espírito do medo, ficou de pé e orando. Primeiro os homens, porque não tem nada a ver com machismo, tá, gente? Mas do velho ao novo, não adianta o homem fugir do sacerdócio. Levanta os dois juntos, tem que andar lado a lado, mas o sacerdócio é do homem. Amém ou não? Eu, infelizmente, eu até posso estar pecando, Deus me perdoe, mas eu não acredito em igreja tocada só por mulher, não consigo acreditar. Não é que a mulher não tem capacidade, é que os dois têm que caminhar. No máximo o homem tem que caminhar até a mulher decidir. Mas a verdade é que não tem. O homem, olha a hierarquia, o líder levantou, o homem levantou, a mulher levantou, os filhos levantou, a criança de colo falou, babá e gugu também vou levantar. Quem está entendendo alguma coisa? Então eu volto a afirmar, o problema é grande, começa a levantar o seu líder, começa a levantar a sua família. Um líder e uma família juntos, unidos numa só oração. Não há, mas não há mesmo, poder do mal que resista. Talvez esteja faltando nós orarmos, não falando todos não, tá? Nós, alguns de nós orarmos com as nossas famílias. Dar a mão ali mesmo. Se os meninos mais rebeldes não quiserem, deixa eles, né? Depois eles vêm um dia, mas pega na mão do patrão, da patroa. Vai passear? Não, vamos orar. Olha que lindo. E todos os homens de Judá, mulheres e filhos ficaram de pé. Por quê? Porque o rei criou a atmosfera quando convocou a oração. Ele se achegou a Deus com humildade, ousadia e confiança. Terceira coisa a aprender. Você aprender a primeira, aprender a segunda para você vencer nesse ano. A terceira, aquietarmos a alma para ouvirmos o que Deus vai falar. Gente, tem vez que faz... Tem hora do barulho, não é? Tem hora que eu oro alto, tem hora que eu oro em língua, tem hora que eu gosto, tenho vontade até de correr, tem hora que a gente tem as coisas. Mas, irmão, depois que levantou, depois que ajustou, depois que nós está guerreando e quer uma resposta, a alma aqui dentro se acalmar. Você pode estar até fervoroso ali, mas a alma precisa estar preparada, porque eu não sei a forma que Deus vai falar. Agora, criou a atmosfera, estamos juntos em oração, Deus de alguma forma vai falar. Sabe por quê? Ele diz, o meu povo se humilhar e me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Nossa. Ele não disse ele disse o meu. Jerusalém e Judá era o povo. Olha, chega arrepia aqui em cima, é lindo demais. Está faltando a seara viva se enxergar como povo. Um único povo, um único propósito, uma única fé. Não adianta puxar cada um para um lado, não adianta cada um querer fazer o que acha que é certo. Nós vamos pegar o norte que Deus está nos dando.
Se Deus está nos trazendo de volta, é porque não terminou o nosso tempo ainda. Se Deus está nos colocando aqui, a direção que Ele está dando, nós estamos transmitindo para vocês, precisamos acreditar, precisamos caminhar, desde que ela seja bíblica, saudável, porque nós não inventamos nada. Amém ou não? Olha só, eles aquietar a alma, continuar orando, mas aquietar a alma, não tem jeito, Jeová vai falar. Ao versículo 14: então aconteceu que o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Jaziel. Nome bom para vocês colocar no menino de vocês que vai nascer. Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias. Você vê que revelação de Deus não é brinquedo. Para dizer quem ia trazer a palavra de Deus num momento tão importante, trouxe a linhagem do camarada. Não deixe esses profetas brincar com você. Não deixe essa coisa que acha que Deus fala toda hora com o profeta 24 horas no dia. Isso é falso. Trouxe uma linhagem para dizer quem era que Deus usaria. Quando um profeta falava Elias, Eliseu, o povo calava e sabia que era de Deus. Vou falar mais para você: Deus não trouxe ninguém de fora, Deus levantou no meio da aglomeração de clamor. Eita glória! É isso, que seja ela, que seja ele, eu, ele, Deus pode levantar qualquer um de nós, e se for ele, nós sentiremos, nós calaremos e nós ouviremos. Mas se for falso, nós repreenderemos. Então ele levanta, ele dá o pedigree do camarada. Não é um camarada que não veio não sei da onde, não sei para quanto, para pôr a mão na minha cabeça. E ele está dizendo: então falou o profeta. Criou a atmosfera, gente. Venceu o espírito do medo, todo mundo clamando. Deus vai falar, é bíblico. Então disse o profeta: prestai atenção. Acho que ele não tinha essa voz não, isso é só eu mesmo. Todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e você, rei de Josafá. Irmão, o que você vê nesse versículo aqui? O que você consegue enxergar nisso aqui? Olha como Deus está validando. Deus está validando a congregação que se reuniu para buscar. Quem se reuniu? Ele está dizendo: olha você, Judá. Judá veio, já estava lá clamando. Olha você, Jerusalém. Ele não fala as outras tribos, não estavam lá. Depois ele diz: e você, rei? Porque o profeta gastou esse tempo para dizer: Deus ouviu você, Jerusalém, Deus ouviu você, Judá, e Deus ouviu você, rei de todo esse povo. Dizendo: eu escutei a unidade de vocês, eu escutei a união de vocês. Você pegou, irmão? Você pegou ou não? Deus testifica, Deus valida, Deus gosta da unidade, de andar no meio da unidade, de um propósito, de uma vida, todos voltados para um lugar, por uma fé, por um grande objetivo. Acho lindo demais. Eu estou mais entusiasmado que vocês hoje, eu estou sentindo demais aqui. Estou quase descendo para me escutar. Eu estou descendo demais. Desculpa, eu estou sentindo essa palavra, desde que Deus me deu ela tardezinha. Assim diz o Senhor, depois que Ele validou todo mundo. Depois que Ele validou o profeta que ia falar. Assim diz o Senhor: não temas, nem vos assuste, por causa dessa multidão que vem contra vós. Mas, gente, essa palavra final aqui é a que eu queria ouvir o ano inteiro. Você não queria, não? O finalzinho aqui é lindo demais. Porquanto essa luta não é de vocês, mas é do Deusão aqui. É minha, o seu Deus. Ai, parece que não tem solução. Disseram que não vai morrer, não vai viver, que não vai dar certo. E Deus fala: se Deus falar, essa luta é minha. Está dizendo para você esse ano: aquele que nunca perdeu uma batalha, nunca perderá uma batalha. O seu Deus é o Senhor dos exércitos, que não perde batalha. Eita, labaxai. Ei, labá. É Ele que disse: a guerra é minha.
Não sou eu que entrego a minha guerra para ele, é ele que tem que falar. A guerra é minha. A hora que ele falar que é minha, irmão, o inferno já tremeu, já bateu em retirada. O diabo já falou com aquele rei que estava querendo invadir, ó, um abraço que acabou tudo. Invada sozinho, é problema seu. Ei, gente, eu vou orar muito para Deus comprar as guerras que vieram contra mim. Deus está dizendo aqui no meu coração: haverá lutas em que eu comprarei as suas lutas, que elas serão minhas, mas haverá outras que elas serão suas. Mas isso não quer dizer que eu não estarei do seu lado. Ou seja, há lutas que eu não preciso levantar a espada, mas há lutas que eu preciso levantar a espada espiritual. Há lutas que eu vou só observar, há lutas que eu vou lutar. Discernimento é lindo demais. Devemos estar atentos. Então, quarta coisa, depois disso tudo, irmão, o que me resta se Deus fez uma promessa? É encher a nossa alma das promessas de Deus e declarar com alma e coração. É a quarta coisa. Passei todas essas etapas, agora eu já ouvi a promessa, eu tenho que me encher. Sabe onde mais tem promessa de Deus? De capa a capa. E no final, antes da última capa, diz assim: e se alguém acrescentar ou tirar alguma dessas promessas, dessas palavras, né, está lá, vai pagar por isso. Irmão, faz um teste para mim. Em vez de você andar em 50 tardes de oração buscando uma resposta, começa a ler isso aqui de uma forma diferente. Faz um jejum, dobra o joelho e fala: Senhor, fala na sua palavra. Eu vou começar a ler. E de repente vai esquentar dentro de você e dizer assim: lê Efésios. Um exemplo, estou falando para você ler, não vamos. Mas você vai sentir. Lê Apocalipse, eu não entendo nada daquilo. Mas o Senhor está mandando, eu vou ler. Amém ou não? Aí vai chegar uma hora que você está pedindo uma resposta e ele vai falar com você assim: lê Números. Está de brincadeira? Não, lê Números. Ele vai falar em números. Promessas. Você vai encontrar dizendo assim: ó, ei, ainda que atravesse as águas, hein, não afogarás. Aí você já levanta o zoião. Ei, ainda que você atravesse a fornalha, o fogo, não queimarás. Ei, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, então levanta essa cabeça amanhã cedo. Ei, o diabo virá por um caminho, mas fugirá o seu inimigo por 7. Ei, eu sou seu escudo, eu sou sua rocha, eu sou seu protetor, eu sou seu Deus. Eu preciso que alguém ore em língua estranha e repita essas coisas para mim? Não. Eu preciso do profeta para uma profecia direcionada, especial, aberta, e eu acredito nelas. Amém ou não? Estou quase acabando. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Só um deu. 2. Então eu tenho 20. Versículo 17, 18. Não tereis que lutar nessa batalha. Deus falando a promessa. Vai encher o coração deles. Toma posição, mas fica parado. Peraí, o que você enxerga nisso aqui? Olha que lindo. Toma posição. Posição de quê? De guerra. Mas fica parado. Mas tem crente que é ansioso demais. Tão ansioso que Deus fica parado, ele caminha. Toma pancada. Fica parado, ele casa antes da hora. Toma pancada. Fica parado, ele abre a empresa que não era hora. Toma pancada. Fica parado, ele muda de igreja. Toma chão. Pam. Fica parado. Não, eu vou namorar porque senão eu vou ficar para titia. Toma pancada. Está entendendo ou não? Não, porque a vizinha falou, eu vou lá. Não, porque você desceu do carro, o cara trombou no seu para-choque, você já desce. Eu vou resolver. Deus, fica parado. Tem a hora de andar, tem a hora de parar. Tem tempo para tudo nessa vida. Mas preste uma atenção que é lindo. Ele mandou parar, mas ele não mandou deitar. Ficou posicionado para que eles entendessem que o Deus que estava destruindo eles estava por aquelas pessoas que estavam prontas para também ir lá. Deus está dizendo: os meus filhos é o exército que eu estou defendendo, estou destruindo vocês. Posição sempre. O crente não baixa a guarda, o crente não esfria, o crente não tira o colete. Esse negócio, todo dia de manhã você veste o capacete da salvação, irmão, dorme com ele. Tinha um negócio desse aí que todo dia você tinha que fazer isso. Lembra do G12?
Você acordava de manhã, era um troço. O pastor até te mandava mensagem: você vestiu a couraça? Não, está bem arrochadinho que eu engordei aqui. Então quer dizer que você ia dormir e você falava: oh Deus, estou tirando o capacete, estou tirando a couraça, estou guardando a espada. Você falava isso? Não, se você colocou e não tirou, irmão, o negócio está aqui, ó. Veste e fica de pé, fica firme, usa as armas espirituais, porque as bênçãos estão na região celestial. Aí ele diz assim, ó: observai o livramento que eu vou conceder, ó Judá e Jerusalém, não temas, pois nem vos assusteis, vocês vão sair amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Gente, vocês têm que aprender a pedir o Espírito Santo, vocês pegam as coisas miuçadas aqui. Olha a coisa mais linda, Deus fala: amanhã vocês vão encontrar eles. O que é que o cara dormiu pensando? Fight, é ou não é? Vamos encontrar, é fight. O exército veio, ele está mandando nós ficar preparados, e diz que nós vamos encontrar, é fight. Vou bater na cara do capeta. A turma deve ter amanheceu animada. Eu gosto desses detalhes. Vocês vão encontrá-los porque o Senhor está convosco. O versículo 18: então Josafá se ajoelhou, pôs o rosto no chão. Olha o que é o respeito a um líder de verdade. Olha o que é um compromisso com um líder de verdade. E aí toca o coração de Deus. Quando ele ajoelha e coloca a boca no chão, diz assim: todo Judá, todos os moradores de Jerusalém se prostraram igual ao rei. Amém ou não? E começaram a louvar e adorar o Senhor. Coisa mais linda, coisa mais linda. Não devemos, queridos, o que quer dizer isso? Nós não devemos crescer o problema, nós devemos crescer na fé. Pare de aumentar o problema, pare de pôr fogo. O parente liga: como é que está? Nossa, está quase morrendo. O menino pegou e chutou um prego. Nossa, está triste demais, Deus acho que ele vai morrer, está acabado, não sei o que aconteceu. Não, irmão, fala: estamos aqui na dificuldade, mas vai dar certo. Não é falsidade, hipocrisia, não, tem que estar no seu coração isso. Se Deus falou, dobra o joelho e descanse. Está indo para o hospital, estou orando, a irmã te ligou e falou: estou orando aqui, ó, Deus me disse que vai ter uma tempestade aí, mas seu filho vai sair do hospital, então não chore mais para ninguém, não reclame, acabou, ele falou que vai sair, creia, toma posse, vai sair. Vai passar, vai dar certo, vai dar certo. Aí, ele diz assim, no versículo 20, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa, onde estavam os inimigos, que Deus falou: se prepare, vocês vão encontrar eles. A galera foi para brigar. Ao saírem, o rei Josafá se colocou em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida. Ei, crede sem sombra, fala comigo, crer sem sombra de dúvida. Vamos de novo, é preciso crer em 2022, crer no resto da minha vida, sem um pingo de sombra de dúvida, ou crer ou não crer. É uma chave poderosa, crer sem sombra de dúvida. Não é talvez, não é se ele falou, vai acontecer. O Senhor vosso Deus, e vocês estarão sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Sabe o resultado desses 4 posicionamentos que eu te dei aqui hoje? Se você não anotou, ouve amanhã de novo. Os 4 que eu te dei, sabe qual é o resultado? Está no versículo 24. Assim que os homens de Judá e Jerusalém chegaram ao posto de vigilância, lugar onde se avistava o deserto, observaram o imenso exército inimigo e viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro escapou do massacre. Então Deus diz para eles: vocês vão ver o seu inimigo amanhã. E eles se prepararam para a guerra, se posicionar. Mas Deus falou: vocês vão ver. E como é que eles viram o inimigo? Já derrotado. Amém ou não? Se você tomar as 4 posições esse ano, em nome de Jesus, quando você chegar lá, aquilo já foi virado, aquilo já foi resolvido, aquilo já foi liberado, aquilo já foi transformado. Você vai se posicionar para assistir o que Deus já fez enquanto você dormia. Aqui cumpre-se o versículo: Deus dá os seus enquanto dorme. Enquanto eles dormiam, Deus matou todo mundo. Sim ou não? Não é verdade ou não? Fui duro nessa? É isso.
Deus foi lá e acabou com eles. Versículo 26. No quarto dia eles se reuniram no vale da bênção. Por isso que eu dei o tema, vivendo no vale da bênção. Quem quer viver no vale da bênção? Então o vale do bênção, meu irmão, não é uma palavra profética, uma palavra enganadora, não. Você tem que ter os 4 posicionamentos, e encarar o medo e a briga dessa forma. Deus guerrear por você, e você vai estar onde? No vale da bênção. Vale da bênção. Se você ler os outros versículos anteriores, eles foram lá e pegaram ouro, joia, porque era normal naquela época, você tinha o direito legal, como é que é o nome? Eu esqueci, do despojos da guerra. Não fizeram nada errado, não roubaram ninguém. Eles foram lá, irmão, eles não lutaram, o exército maior morreu e eles voltou mais ricos. É isso mesmo. Alguém entendeu aí ou não? E eles precisou dar dízimo, fazer campanha, troca com Deus? Não. Essa guerra que vai se levantar, se você tomar os 4 posicionamentos, o que pareceria ser uma desgraça final, será uma bênção inicial sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Creia, viva isso, eu quero viver, eu preciso viver isso. Então, em razão de até nossos dias esse lugar ser chamado Vale da Bênção.